O projeto da CatCare é um projeto que a gente idealizou há muito tempo atrás. Vem da nossa experiência em saúde, né? A história começa com a importação e distribuição, então a gente nasce como Hemocate, sempre como importador e distribuidor. É uma história longa de 30 anos dentro do mercado de saúde. E o projeto da fábrica sempre foi um projeto que nós tínhamos em mente como algo que gostaríamos de fazer olhando para o mercado brasileiro. Então, em saúde, a maior parte dos insumos ainda são importados, então a gente tem muito pouca coisa sendo produzida no mercado brasileiro. E nós entendemos de que isso traz vários desafios para o nosso país. Nós vimos isso no início da própria pandemia, onde nós não tínhamos insumos básicos, né, e dependemos integralmente do mercado internacional. E isso acontece com frequência dentro do nosso segmento. Ao mesmo tempo, a gente veio acompanhando a mudança do mercado de saúde e também o aumento dos desafios em saúde. Você tem questões regulatórias, que são cada vez maiores, as barreiras regulatórias, a questão de não usufruir daquilo que nós temos dentro do Brasil. Por exemplo, nós temos médicos muito bons, nós temos universidades muito boas. Os médicos brasileiros, eles são médicos respeitados mundialmente e muitas vezes chegam com ideias, querendo coisas mais adequadas para o nosso mercado, e isso é uma dificuldade de você conseguir viabilizar como importação. E aí a fábrica surgiu dessa vontade, né, desse convívio tão próximo dentro do segmento, e da vontade de dizer como é que nós podemos evoluir dentro do mercado de saúde, como é que a gente pode trazer inovação para esse mercado, como é que a gente pode colaborar também com o nosso país e dessa forma ter uma solução mais adequada. Então, nós começamos o projeto em 2017, foram quase 2 anos na montagem. Na fábrica foi um ano e meio de montagem da parte de estrutura da fábrica, né? Então, foram 1 ano e meio nessa montagem, na parte física, e mais 1 ano e meio praticamente na parte de regulatório, de projetos, de definição de portfólio, para começar efetivamente a comercializar o produto agora em 2020. Né? O interessante de uma fábrica é que você não é só o que está sendo feito aqui, você movimenta o mercado todo em torno. Né? Então, por exemplo, a parte de esterilização é feita por uma empresa específica de esterilização, então você está gerando também recursos para essa outra empresa, essa outra indústria. Nós temos, por exemplo, extrusões. Nós não fazemos extrusão aqui, mas nós temos empresas de extrusão que nos entregam tubos, conectores que já estão sendo produzidos no Brasil e que a gente usa para fazer a montagem desses kits. Então a expectativa nossa é que a gente continue nesse caminho, estimulando e ajudando a desenvolver esse mercado de saúde, principalmente na indústria de saúde, que ainda é muito incipiente, que a nossa dependência do mercado internacional ele seja menor, né, e que a gente não fique tão vulnerável a questões de câmbio, de produção, enfim. O projeto ainda está numa fase muito inicial, né, nós temos muitos desafios, mas vencemos alguns importantes, entre eles o ciclo regulatório, que dentro do nosso mercado é algo bastante desafiador. Então, quando nós começamos esse projeto, eu comecei esse projeto com o Francisco, que era um outro sócio que faleceu, inclusive, no meio do projeto, veio a falecer no meio desse projeto, e eu e o Alberto abraçamos e demos continuidade em todo esse desafio. E aí, quando você se dá conta da quantidade de demandas, o projeto ele foi crescendo, né? Então, no primeiro momento, nós estávamos com foco muito em correlatos, então vamos pensar em correlatos. Só que no andar da carruagem a gente foi vislumbrando oportunidades e gaps dentro do mercado brasileiro, como, por exemplo, a área de cosméticos, a parte de equipamentos. E aí a gente foi evoluindo com o regulatório. Chegou um determinado momento, inclusive, que a gente percebeu que nós já tínhamos cumprido tantas regras de regulatório que era totalmente factível para nós solicitarmos uma AF de medicamento, que é a AF mais complicada em saúde. E isso foi, então, solicitado o ano passado e nós obtivemos.
Então hoje a CatCare ela está totalmente apta a produzir correlatos, eletromedicina, cosméticos, então toda a parte de cosméticos. Nós temos assistência técnica dentro do projeto e inclusive medicamentos. Então nós cobrimos todas as certificações e regulatórios. Finalizamos isso com a regulação máxima, que é a BPF, que foi obtida em outubro do ano passado, que foi uma satisfação enorme. Nós ficamos um ano e 4 meses esperando, na verdade, com tudo pronto, esperando essa visita final da Anvisa. Nós fizemos 2 pré-auditorias e ficamos aguardando essa visita, que ocorreu em outubro do ano passado, para efetivamente nos certificar e nos permitir comercializar os correlatos. Então a gente traz partes, peças, tubos, e o que é feito dentro da CatCare é a finalização desse projeto, né? A parte de colagem, montagem, a gente agrega o valor para entregar o produto pronto. Qual o próximo passo da CatCare? Nós temos muito desejo de fomentar a pesquisa e desenvolvimento de projetos dentro do Brasil. Então, cada vez mais caminhar no sentido de criar inovação, trazer inovação para dentro do nosso país. Então, no mercado internacional, é muito comum os hospitais receberem os kits prontos para fazer procedimentos em geral. Aqui no Brasil, pela questão regulatória e até pela forma como os hospitais eram remunerados até recentemente, os produtos eram todos individualizados. E isso tem um trabalho logístico, um custo de operação muito alto. Como hoje o grande desafio em saúde é reduzir custo, e o custo logístico ele é um custo importante dentro desse processo, nós estamos começando a montar alguns kits, vamos lançar agora 5 kits com foco mais em pequenas cirurgias e neurológico, que são kits cirúrgicos que já vão pronto para o hospital. Eu acho que esse é um caminho bem interessante. Nós não temos ninguém praticamente desenvolvendo isso no Brasil, ainda é muito incipiente. No mercado internacional é algo assim já totalmente consolidado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na própria Ásia. E eu tenho certeza que o Brasil vai caminhar nesse sentido, até porque nós precisamos tornar tudo mais otimizado, né? Os recursos precisam ser otimizados, os hospitais precisam fazer uma gestão otimizada. Não se justifica hoje você ter vários profissionais dentro de um hospital fazendo um trabalho logístico, basicamente, comprando produtos individualizados com vários fornecedores, montando internamente kits, levando até o hospital. Então, às vezes, você tem um batalhão de pessoas dentro de um hospital com custo elevado, cuidando de operação logística. Algo que a fábrica pode entregar pronto na ponta final, o kit que o hospital precisa, o médico precisa para fazer, por exemplo, uma cirurgia de apêndice, ou uma drenagem, ou uma microcirurgia, não faz sentido. Então, esse é um caminho também que nós começamos a trilhar. Lançamos agora em fevereiro 5 kits para pequenas cirurgias e para a área neurológica, e devemos evoluir com esses projetos, tá? Nós temos projetos em 7 áreas distintas, né? Alguns focos estratégicos, se valendo inclusive do próprio know-how da empresa mãe, que é a Hemocat, como importadora. A gente começou aí olhando para o mercado quais são as áreas estratégicas e que nós temos conhecimento técnico, também para otimizar os recursos. Começamos com a linha de cardio, a linha de cosméticos entraram agora no final do ano. Nós estamos com a linha começando a entrar com terapia infusional, então alguns produtos da área de terapia infusional. A parte de cuidados críticos, nós temos um projeto de cuidados críticos, e começaram a surgir algumas oportunidades interessantes, inclusive para transferência de know-how, tá? De produtos que nós importamos de outras companhias e que começam a nos solicitar e avaliar a possibilidade de montar esses produtos no Brasil, alguns equipamentos, para atender o mercado brasileiro de forma mais customizada e competitiva, como também para atender o Mercosul. Então, eu acredito realmente que a CatCare vai
vai servir muito como um projeto de transferência de tecnologia e de desenvolvimento de parcerias para atender não só Brasil, mas atender a América Latina a partir daqui.